Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, em que nós vamos dar continuidade ao estudo da Primeira República Brasileira. Qual que é o objetivo da aula de hoje? 1. Compreender como ocorreu o processo de urbanização e industrialização na Primeira República Brasileira. Esse processo foi bastante forte nesse período. E depois analisar a importância da Segunda Revolução Industrial no processo da urbanização, bem como no da industrialização. Urbanização e industrialização, a partir da Revolução Industrial Inglesa, elas seguem lado a lado. Acaba as duas servindo em paralelo nisso aí. Vamos para o nosso conhecimento prévio para a aula de hoje. Você lembra qual a diferença entre monarquia e a república? E você sabe quais foram os motivos que levaram a população brasileira a trocar o seu sistema de governo da monarquia para o sistema de governo republicano? Eu já respondo isso para vocês agora. A diferença é que na monarquia o chefe de Estado é um cargo vitalício, isso é para a vida inteira. E é hereditário, passa de pai para filho. O filho mais velho do rei vai acabar sucedendo a coroa. Enquanto na República é um cargo eletivo e com um prazo determinado, ou seja, o chefe de Estado no governo republicano, ele é escolhido e no momento que ele é eleito, ele sabe que ele vai ser chefe de Estado a partir de tal data até tal data. Ele já sabe o dia que ele vai ser demitido do cargo. Então, essa é a característica importante da República. Você sabe quais foram os motivos que levaram a população brasileira a trocar seu sistema de governo? 3 motivos principais estão relacionados a isso. Entre eles, o conflito com a Igreja Católica, com o Exército e também a questão da abolição da escravidão. Quando foi abolida a escravidão, em 1888, os fazendeiros não foram indenizados. Então eles começaram a se sentir traídos pela monarquia e passaram cada vez mais a aderir, então, ao sistema republicano de governo. Uma problematização. Esse aqui é o quadro de Benedito Calixto. Esse quadro aqui é justamente sobre a proclamação da República no Brasil. Você saberia identificar onde está a população nessa imagem? Será que a população participou desse processo? E se não, como a República compreendia essa população? Vamos lembrar que a proclamação da República se deu através de um golpe militar. Foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. Ela foi uma ação militar. Tanto é que até hoje, essa data da proclamação da República, ela é muito celebrada nos meios militares, como uma data de glória para eles, que eles teriam feito isso. E não é assim uma data tão popular do povo ir festar. A gente tem outras festas que são mais populares no Brasil. Contextualização, gente. República é uma palavra que descreve uma forma de governo, ou seja, uma forma de governar, em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Como assim? Você pode ter a eleição direta para presidente, como é o modelo brasileiro, ou você pode ter a eleição indireta, através de delegados, como é o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, aquele modelo confuso deles. Então, você pode ter o voto direto ou o voto indireto, mas o que importa é que você tenha o voto. E exerce sua função durante um tempo limitado, tanto é que a gente chama esse tempo de mandato. Tá? É só aquele período que ele vai ter o poder de mando. Depois desse período, esse poder se apaga, é passado para outra pessoa. Essa palavra deriva do latim res publica, a expressão que pode ser traduzida como o assunto público ou a coisa pública. Numa república você administra aquilo que é de todos e não a vida particular, aquilo que é de uma pessoa só. O Brasil é uma república desde 1889 e em 1969, com a Constituição, a gente recebeu o nome de República Federativa do Brasil. Antes, o Brasil era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Só em 1969 ele passou a ter como nome República Federativa do Brasil. A industrialização é um dos fatores geradores de uma ampla urbanização. Isso porque a indústria, por sua essência, ela precisa de muita mão de obra para ela funcionar. Então, ela vai acontecer sempre em centros urbanos, já que para trabalhar nas indústrias, cada vez mais se faz necessária farta mão de obra. Então, as fábricas, geralmente, elas vão ser construídas em lugares onde havia uma grande população.
E a população procurava emprego e ia para próximo dessas fábricas, aí fundando grandes centros urbanos. Devemos nos ater ao fato que no Brasil, da Primeira República, temos uma mão de obra recém-saída do sistema escravista e que agora adotava um sistema assalariado. Como que será que foi essa transformação da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada? Ao mesmo tempo que, com a abolição, temos muitos indivíduos ociosos por trabalho remunerado, pessoas que estavam precisando de emprego, então, para se sustentar. Na contramão, temos muitos indivíduos sem qualificação, aquelas pessoas que trabalhavam, principalmente em meios rurais, e não conseguiam se adaptar direito, ou demoravam para se adaptar, para trabalhar com mecânica, trabalhar em fábricas e trabalhar com um salário. A saída do campo em direção à cidade foi a saída encontrada por muitos ex-escravos, gerando assim cortiços, favelas e uma nova zona urbana, a periferia. Então, era ali onde ficavam as pessoas que não conseguiam empregos fixos, não conseguiam se estabelecer com uma boa renda de trabalho, eles acabavam, então, nessa posição de marginalizados. Então, você vai ter os grandes centros urbanos e você vai ter a existência de cortiços, casas simples, que geralmente moravam várias famílias dentro, cada uma num quarto, 5, 6 famílias, e você tem a instituição da favela nas áreas de periferia. As cidades são os centros de atração desse indivíduo, que buscavam melhores condições de vida. Eles acreditavam que na cidade teriam uma boa condição de vida. Com a revolução nas indústrias e na fabricação de produtos, cada vez mais seriados, com a divisão do trabalho, isso é aquela linha de que cada um faz uma ação só, repetidamente, ao longo de várias horas por dia, o mercado industrial precisava de mão de obra, mas também necessitava de qualificação desses trabalhadores, que agora teriam que se adaptar a esse novo sistema de produção. Então, vamos para o primeiro quiz da aula. O processo de industrialização corresponde a quê? A substituição do trabalho agrícola pelo trabalho comercial. B, a substituição da manufatura pelo trabalho rural. C, a substituição da manufatura pelo trabalho fabril, ou D, a substituição do trabalho fabril pelo trabalho escravo. Vocês têm um tempinho aí? Então, pensaram, responderam nesse exercício? A alternativa correta é a letra C, é a substituição da manufatura, isso é, daquele trabalho feito à mão, trabalho manual de produção de bens, pelo trabalho fabril. O processo que se dá à Revolução Industrial é justamente o processo em que o homem ele para de ele produzir manualmente um produto e ele passa apenas a administrar uma máquina. Essa máquina, sim, vai ser responsável pelo trabalho e pela produção. Isso que vai caracterizar a Revolução Industrial que chega no Brasil aí durante a Primeira República. Então, nós temos duas vertentes principais aqui. O êxodo rural, aqueles trabalhadores saíram do campo e migraram para a cidade, e isso vai gerar a urbanização crescente, junto ainda com a imigração de europeus que para cá vinham. Mesmo os europeus que, a princípio, eles vinham para trabalhar em plantações, os trabalhadores europeus, eles também vai ter muito deles que vão vir para trabalhar na cidade. Tá? Tanto uma quanto a outra estão intimamente ligadas à industrialização do Brasil.
republicano, todo esse processo. Então, o êxodo rural era necessário para aumentar os centros urbanos, para ter mais trabalhadores para as fábricas, para que essas fábricas passassem a ser mais produtivas. Veja aqui um gráfico sobre a taxa de urbanização brasileira. Esse gráfico aqui, ele começa em 1940, portanto já é depois da Primeira República. Vamos lembrar que a Primeira República ela vai até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. E ele vem até 2010. Em 1940, a população urbana do Brasil era de apenas 31% da população. O resto, 69%, morava no campo. Se a gente for pegar 1970, em 1970 já ultrapassou a metade. 56% da população brasileira já estava morando nas cidades. Só 44% no campo. Se a gente for pegar anos mais recentes, 2010, a gente chegou à marca de 84% dos brasileiros morando em centros urbanos. Veja como esse aqui é um processo contínuo e que ainda não acabou. Ele ainda está acontecendo. Então vamos para o quiz aqui. Relacione o processo de industrialização na Primeira República Brasileira com o processo de urbanização do Brasil. Letra A. A urbanização está relacionada com a maior necessidade de trabalhadores nas proximidades dos centros urbanos. Letra B. A urbanização está relacionada com a manutenção do trabalho escravo durante a Primeira República. Ou letra C. A urbanização não tem nenhuma relação com as condições econômicas do Brasil. Vocês têm aí um tempinho para vocês darem uma pensada e eu já retorno com a alternativa correta. Conseguiram a resposta correta? Letra A. A urbanização ela está relacionada com a maior necessidade de trabalhadores nas proximidades dos centros urbanos, justamente para o trabalho das fábricas que estava acontecendo nesse período. Vamos lembrar que um dos acontecimentos importantes internacionais que aconteceram nesse período foi a Primeira Guerra Mundial na Europa. Ela acontece de 1914 a 1918. Durante esse período, entre 1914 e 1918, toda a indústria europeia, por razão da guerra, ela vai virar uma indústria militar, só de produzir bens para a guerra. Por causa disso, vai faltar produtos no mercado brasileiro. Então, por isso, o Brasil vai ter que começar ele mesmo a fabricar esses produtos que antes comprava da Europa. Outra característica então, que vai levar à urbanização e à industrialização no Brasil é justamente a entrada de imigrantes no território brasileiro. Se você for olhar aqui, em 1850, entrou no território brasileiro 177 mil imigrantes, vindos principalmente da Europa. Em 1860, 108 mil e mais um pouco. Em 1870, 453. Em 1880, 527 mil. Em 1890, 1.200.000 pessoas entraram no território brasileiro. Em 1900, 649 mil pessoas. Em 1910, 766 mil pessoas. E em 1920, aí, no período pós-Primeira Guerra Mundial, 846 mil pessoas que entraram no território brasileiro, novas pessoas para trabalhar, novas pessoas para serem urbanizadas aqui. E o que foi a segunda Revolução Industrial? Foi a continuidade daquela Revolução Industrial que já havia acontecido na Inglaterra
agora foi uma expansão dela indo para outros territórios, mas advindas com um novo processo de tecnologias bastante revolucionárias na época. Você vai ter a criação desse novo metal, ferro para construção, que é o aço, que ele é mais maleável, menos rígido que o ferro e permite a construção de prédios mais altos, prédios maiores, também a construção de pontes mais longas. A eletricidade começa a ser utilizada, você começa a ter o processo de eletrificação das cidades em massa. O petróleo, através do motor de combustão interna, ele revoluciona daí o transporte, através do advento do carro, permitindo assim mais rápido o transporte. Então, isso aí possibilita uma revolução na construção civil, na construção de ferrovias, no modo de vida das pessoas, no meio dos transportes. Isso aí facilitava muito a vida e a expansão da cidade, porque agora com o automóvel ficava muito mais fácil você sair de um canto da cidade e ir para outro. As distâncias acabam se tornando mais curtas. E aí surgem também algumas novas indústrias, como a indústria elétrica, produção de energia elétrica, e as indústrias químicas. Elas surgem a partir aí dessa segunda revolução industrial, dando aí novas oportunidades de negócio e de produção. Por exemplo, na indústria química, para você fazer fertilizantes, para conseguir aumentar a produção no campo. A introdução de novas técnicas de produção industrial com a organização do trabalho no interior das fábricas. Então, novas técnicas, uma divisão mais rigorosa do trabalho, novos produtos que agora começavam a ser produzidos em escala industrial. A substituição da mão de obra por máquinas, processos automatizados e correias transportadores de produtos, ou seja, a manufatura deu lugar à maquinofatura. Máquina. Observe aí uma imagem para a gente. Isso aqui é uma das grandes consequências da industrialização. Você vai ter um grande aumento da produtividade devido ao processo cada vez mais mecanizado e maior controle do tempo do trabalhador. Aqui é uma fábrica de fios, o qual justamente nós temos uma fileira de trabalhadores que ficam organizando as máquinas. Quem está produzindo o fio? É a máquina. Agora é o trabalhador que tem que obedecer à máquina, não é a máquina que tem que obedecer ao trabalhador. A máquina, ela vai processando da mesma forma, no mesmo ritmo. O trabalhador que não pode se atrasar em relação a ela. Ele tem que estar lá, cuidando da máquina, ajeitando a máquina, vendo a máquina. E a máquina está lá, produzindo no mesmo ciclo. E olha só o grande aumento da produção de fios que você vai ter. Quantos fios ela não está fazendo, quantos rolos de fios ela não está fazendo aqui em uma única máquina. E vamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, vai até a gente perder a visão aí, essas máquinas produzindo esses fios. Então, vamos para a última atividade da aula de hoje. A industrialização brasileira no início do século XX é definida como um processo de substituição de importações, como pode ser observado na A. Instalação de empresas multinacionais no Brasil desde o século XIX, atraídas pelo fim da escravidão. B. A adoção de políticas protecionistas desde o Império, tornando proibitivo as importações de produtos. Ou letra C. A expansão industrial durante a Primeira Guerra Mundial, quando ficaram restritas as importações pelo Brasil. Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, responderam à atividade? Resposta correta é a letra C, a expansão industrial durante a Primeira Guerra Mundial, quando ficaram restritas as importações pelo Brasil. Lembra que eu falei, a indústria europeia que exportava muito para o Brasil, ela vai ter que substituir aquela fábrica que antes fazia panela, por exemplo, agora está fazendo munição. Aquela fábrica que fazia sapato, agora está fazendo coturno. Aquela tecelagem que fazia vestidos, agora está fazendo uniformes militares para os soldados. E por isso daí não sobrava produto para o Brasil. Isso vai acabar obrigando o Brasil a desenvolver uma indústria de tecidos própria, obrigar o Brasil a desenvolver vários produtos que antes a gente adquiria da Europa. Isso vai acabar nos permitindo ter um pequeno surto de industrialização nesse período da Primeira República. Então, a nossa retomada. O que nós vimos na aula de hoje? O desenvolvimento do processo de industrialização no Brasil durante a Primeira República, e vindo por esse incentivo da República e também pela política de substituição de importações durante a Primeira Guerra Mundial. O processo de urbanização relacionado ao êxodo rural e o crescimento da vida. E, por último, as influências da Segunda Revolução Industrial no dia a dia, na urbanização, na sociedade brasileira. Então, agradeço a todos por ter visto essa aula e até breve.